Olá, amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Iniciamos agora as nossas reflexões sobre o episódio 39. No episódio anterior, nós tivemos a satisfação de conhecer a apreciação que Camille Flammarion tinha em relação à poesia e a vários poetas e escritores franceses. Então nós vimos a sua relação com Lamartine, com Victor Hugo, com Renaud, enfim, com vários literatos da França naquela época e que enchiam o seu coração de plenitude e de encantamento. Hoje nós vamos continuar por essa linha, mas dessa vez trazendo o encantamento que Camille Flammarion tinha também pela matemática, pelos cálculos, e como ele enxergava na matemática uma proximidade com o divino, com o Criador. Apesar desse seu encantamento, então, com a poesia que nós vimos no episódio anterior, ele tinha também esse encantamento com a matemática e até se surpreendia com o seu próprio desempenho, a sua própria compreensão da matemática. Quando ele trabalhava no Observatório de Paris, várias vezes ele queixou-se a respeito dos cálculos que eram feitos para localizar e posicionar os astros no céu. Mas, na verdade, ele queixava-se que isso era apenas o que era feito. Ele gostaria que as pessoas fossem além dos cálculos, que elas tirassem conclusões filosóficas, conclusões espirituais a respeito da astronomia, mas reconhecia a importância das fórmulas matemáticas e dos grandes matemáticos do passado, como nós já comentamos aqui em episódios anteriores. Me recordo da descoberta, por exemplo, do planeta Netuno, feita, baseada em cálculos matemáticos do próprio Le Verrier, diretor do Observatório de Paris, e que perseguiu Camille e criticou a sua obra A Pluralidade dos Mundos Habitados, lá naquele observatório, como também já conversamos aqui, não é mesmo? Então a matemática tinha para ele uma certa importância. E ele vai nos dizer que grandes matemáticos do passado, como Kepler, Pitágoras, o próprio Newton, que criou a própria matemática, o cálculo, para poder entender o movimento dos astros e criar toda a sua teoria de gravitação e etc., Camille enxergava essas pessoas como poetas dos números. E permitia-se acrescentar, permitia-se dizer que ele compartilhava da opinião de um grande historiador francês, que também viveu a época de Camille. Ele era um grande filósofo, inclusive foi também político, e trouxe grandes benefícios educacionais para a França, que é Edgar Quinet. Edgar Quinet tinha uma grande simpatia também pelo espiritualismo e pelo espiritismo, e eu até encontrei um texto sobre ele na Federação Espírita Brasileira, numa sessão de textos que a Federação Espírita Brasileira faz de grandes vultos do espiritualismo e do espiritismo no passado. Mas o que era então essa opinião de Quinet sobre os matemáticos e que Camille fazia das palavras de Quinet as suas? Nesse momento eu penso que é melhor nós lermos o que escreveu Quinet sobre os matemáticos para compreendermos a profundidade dessa visão tanto de Quinet como de Flammarion a respeito dos matemáticos. Abrindo aspas para Quinet e consequentemente para Camille: é um grande erro acreditar que o entusiasmo é inconciliável com as verdades matemáticas. O oposto é mais verdadeiro. Estou convencido de que este ou aquele problema de cálculo ou de análise de Kepler, Galileu, Newton ou Euler, ou a solução desta ou daquela equação, supõe tanta intuição e inspiração quanto a mais bela ode de Píndaro. Essas fórmulas, puras e incorruptíveis, que existiam antes que o mundo existisse, que existirão depois dele, que dominam todos os espaços, e que são, por assim dizer,
parte integrante de Deus, essas fórmulas sagradas que sobreviverão à ruína de todos os universos, colocam o matemático que merece esse nome em profunda comunicação com o pensamento divino. Nessas verdades imutáveis, saboreie o que há de mais puro na criação. Então veja como Quiné e, consequentemente, Camille reconheciam nessas formas matemáticas o resultado do pensamento divino. E isso é muito comum hoje em dia aos grandes cientistas. Existe até um livro de um grande físico moderno chamado Mário Lívio, que escreveu esse livro dizendo: Is God a mathematician? Deus é um matemático? Onde eles expressam a sua admiração pela perfeição matemática do universo, como tudo se encaixa dentro das fórmulas e equações que a ciência vai descobrindo e desvendando ao longo do tempo. E Camille Flammarion faz uma comparação entre a musa da astronomia e a musa da poesia. Urânia, musa da astronomia, e Calíope, a musa da poesia, são irmãs. E aos 20 anos pode-se muito bem abraçar ambas, tanto a astronomia, a matemática, quanto a poesia, porque ele era jovem, tinha 20 anos e dá-se ao direito de abraçar ambas deusas, a poesia e a matemática. Mas veja que nós chegamos então à idade de 20 anos de Camille Flammarion. Ele está então saindo da adolescência e completando a sua segunda década de vida. E quanto a isso, ele faz uma exclamação e traz à tona um assunto que muito o incomodava e que muito o desagradava. 20 anos, que idade maravilhosa! Mas é também a idade na qual somos chamados pela pátria ao serviço militar obrigatório. Então Camille, aos 20 anos, deveria se apresentar em um dos distritos de Paris para o exército francês. E aqui a palavra obrigatório refere-se à apresentação. Você era obrigado a se apresentar, não necessariamente a servir. Mas nós também já comentamos em episódios anteriores como esse espírito, Camille Flammarion, tinha enorme aversão à guerra e ao militarismo. Ele nunca compreendeu a necessidade dos soldados, a necessidade dos exércitos e muito menos a necessidade dos combates, das guerras e dos conflitos bélicos. Nós já trouxemos isso em outros episódios, trouxemos em posts no Instagram do nosso NECAF. Então isso salta aos nossos olhos quando estudamos a vida e a obra de Camille Flammarion. Mas a fama que ele havia adquirido com a publicação do livro A Pluralidade dos Mundos Habitados, que naquela época foi uma grande sensação, foi comentado por Allan Kardec na Revista Espírita, chegou até as mãos do próprio imperador francês e da própria imperatriz, que discutiram a respeito dessas possibilidades, e Camille ficou até receoso das conclusões que eles poderiam chegar diante da questão da pluralidade dos mundos habitados e, consequentemente, da imortalidade da alma e da pluralidade das vidas sucessivas, como nós também comentamos em episódios anteriores, né? Então, essa fama do seu livro colocou o seu nome em muita evidência. Então, as pessoas conheciam aquele autor por nome, Camille Flammarion. Ele então se apresenta para o exército e ele retira um número para sorteio, porque naquela época na França funcionava assim. Os números sorteados eram relacionados a quem iria servir ou não ao exército. Então havia uma regra de que os números mais baixos, número 1, 2, 3, 4, 5, seriam aqueles que serviriam o exército, até determinado número. Por exemplo, só a título de exemplo, nem sei se é esse o número real.
Os 200 primeiros números serviriam ao exército. Quem tirasse o 201 não serviria, por exemplo, né? Só a título de exemplo. E quando Camille chega à departição e ele retira o seu número, o prefeito daquele distrito de Paris, os distritos tinham prefeitos, pergunta se ele era filho do autor do livro A Pluralidade dos Mundos Habitados. Porque ele conhecia o livro e conhecia o autor, Camille Flammarion. E ele achou aquele rapaz muito jovem para ser o autor do livro. Mas Camille responde que não, que ele mesmo era o autor do livro. E a princípio, aquele prefeito daquele distrito olha para Camille com uma certa desconfiança, uma certa incredulidade. Mas logo ele passa a perceber que aquele era mesmo o autor da obra, A Pluralidade dos Mundos Habitados, e a partir daquele momento tratou com extrema amabilidade, com extrema doçura. Mas ele percebeu que Camille Flammarion havia retirado um número muito baixo, um dos primeiros números, e que, portanto, provavelmente ele seria um dos selecionados para servir o exército. E esse prefeito, então, diante daquele número muito baixo, diz assim para Camille: na vida, infelizmente, nós não podemos ter tudo. Veja que frase que coloca no coração daquele jovem Camille Flammarion um certo desespero, uma certa angústia. Porque esse número selecionado condenava Camille a ser soldado por 7 anos. Então, quando o número era sorteado, era por 7 anos. Mas ele tinha uma saída. Ele tinha uma opção que era dada a todos os jovens que fossem selecionados, que era arrecadar a quantia de 1.800 francos, que era muito dinheiro naquela época. E essa quantia permitia, entre aspas, a compra de um substituto. Mas Camille Flammarion não tinha 1.800 francos para comprar um substituto para sua vaga no exército. Mas então os seus pais agiram e, contando com bons contatos, encontraram 3 amigos que contribuíram para a arrecadação desse valor. Então, um desses amigos era um banqueiro que frequentava a casa de fotografia que o pai de Camille Flammarion estava empregado. Então o pai de Camille trabalhava nessa casa de fotografia a essa época, e esse banqueiro frequentava essa casa de fotografia. E ele tinha muita simpatia pelos pais de Camille, se interessava pela sorte dos seus pais. Então ele contribuiu com 1/3 do valor. Uma outra pessoa, chamada Monsieur Bourdon, que foi o inventor do manômetro, ele tinha interesse que Camille trabalhasse com ele no futuro. E ele contribuiu também com 1/3 dessa quantia. E uma terceira pessoa, chamada Monsieur Rabi, que era um relojoalheiro do imperador, cuidava dos relógios do imperador, e também amigo dos seus pais, resolveu contribuir com o 1/3 final desse valor. E, portanto, naquela época, apesar do serviço militar não ser obrigatório, como nós dizemos, tirava-se na sorte e os primeiros números eram chamados até determinado número. E havia o direito de se conseguir esse substituto. E ao conseguir a quantia de 1.800 francos para comprar esse substituto, Camille faz um comentário muito interessante a respeito do seu futuro, caso ele tivesse servido no exército. Não há dúvida que se eu tivesse que ter sido soldado por 7 anos, toda a minha carreira científica e literária teria sido destruída em seu germe, em seu início. E, obviamente, ele acrescenta uma observação sobre a sua repulsa às guerras e ao exército. Um astrônomo não pode deixar de reconhecer que a humanidade terrestre é, sem discussão, uma raça singularmente bárbara e selvagem. Diante de tantas as guerras, de tantas mortes, diante de como a história da humanidade foi escrita na base das guerras e do sangue, ele faz esse comentário.
Mas a partir desse momento, então, ele estava pronto para seguir a sua carreira de estudos. Ele começou a trabalhar na segunda edição de Pluralidade dos Mundos Habitados, começou a trabalhar em um novo livro chamado Os Mundos Imaginários e os Mundos Reais, onde ele também discorre sobre astronomia e outros planetas. Ele começou a escrever artigos para uma revista da época chamada Revue Française, que era uma revista de generalidades, e o seu primeiro artigo nessa revista foi intitulado Os Espíritos e o Espiritismo. E 4 meses mais tarde, ele se encarregaria da revista Cosmos, que também citamos em episódios anteriores. Essa revista que discutia sobre temas de astronomia. E justamente nessa época, quando ele começou a escrever para a revista Cosmos também, ele encontrou uma carta que ele escreveu a um amigo, Edouard Madeleine, que também era da Academia da Juventude, que Camille ainda era presidente. Espero que vocês se lembram da Academia da Juventude. E essa carta mostrava um pouco da perturbação de espírito de Camille Flammarion naquela época, por volta dos seus 20 anos. Apesar de ser um jovem muito lúcido, ele encontrava-se um pouco confuso naquela época. E ele diz assim nessa carta, abre aspas para Flammarion: eu continuo com a loucura de Santo Agostinho, que viu à beira-mar uma criança que esperava esvaziar toda a água do oceano num buraco que acabava de abrir, dizendo a si mesmo que estava no mesmo caso, a criança querendo esvaziar o oceano num buraco, e a criança estava no mesmo caso, procurando fazer o infinito entrar em seu pensamento. É como se o pensamento da criança fosse o buraco e o infinito fosse toda a água do mar. E o Camille Flammarion estava desse jeito naquele momento. Muitas coisas acontecendo, muitas perguntas mais que respostas, muita vontade e muita sede de conhecimento, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de aprender muitas coisas. Então ele se sentia como essa criança abrindo um buraco no mar para que toda a água entrasse, como se o infinito fosse entrar no seu pensamento. Sim, estou no mesmo caso. A solidão que envolve a minha alma me assusta. Não encontro nada que procuro. O espiritismo não me satisfaz e fico tentado a dizer como Dante: a floresta que me cerca é escura, dura e selvagem. Veja que comparação que ele traz de Dante. A floresta que me cerca é escura, dura e selvagem. E ele então conclui esse raciocínio, essa reflexão, dizendo: eu pesquisava, eu trabalhava, eu compunha e eu escrevia. Além disso, eu era ouvido, eu era lido e eu era discutido. No fim das contas, parecia-me que as minhas ideias tinham mais defensores do que críticos. Esse foi o nosso episódio 39 da série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Nos vemos no episódio 40 com as bênçãos de Deus. Fiquem todos muito bem e na paz do Senhor. Que assim seja.